Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação. Quero apresentar para você esse vídeo, tá, de convite para você participar desse curso preparatório que eu vou fazer aqui para você no meu canal no YouTube, professor Alessandro, e também, tá, aqui no meu Zap profissional, professor Alessandro YouTube. Guarde esse contato, agende aí, tá? E você vai ter um curso preparatório específico de língua portuguesa e redação para o concurso, tá, do Ministério Público do Estado do Pará, cuja banca é a Consulplan. Então hoje eu vou apresentar aqui alguns elementos e falar também um pouco da prova discursiva específica para esse concurso público. Então, antes de mais nada, eu peço que você venha se inscrever no meu canal, professor Alessandro, deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Então, rumo até a aprovação para esse concurso específico, tá? Em que eu vou trabalhar para você a prova discursiva, com correções de redação, sugestões de temas, de estruturas, tá bom? Correção essa detalhada de acordo com a grade específica da banca. Que banca, professor Alessandro? A Consulplan, que é a banca que foi a grande vencedora aí da licitação, em que vai realizar a prova aí, tá, de língua portuguesa, né, conhecimento e outras disciplinas de conhecimentos gerais, e a prova discursiva, a prova de redação do concurso público do Ministério Público do Estado do Pará. Também eu vou estar lhe ajudando até na parte de recursos, então, principalmente na questão de recursos da prova discursiva, que infelizmente era para ser uma exceção, mas com a lambança de muitas bancas atualmente nos concursos públicos no Brasil, hoje você tem que usar, infelizmente, desse instrumento aqui para que tenha aí uma justiça na sua nota de redação, tá? Então também eu estarei ajudando você em recursos, na viabilidade de recursos da prova discursiva, assim como comentário de questões, tá, de concursos anteriores de língua portuguesa desta banca. Então aqui está, tá? Esse é o nosso contato aqui, o nosso canal de comunicação. Então já adianto para você, tá? Você vai encontrar aqui correção de redação com preço de apenas R$ 15, tá? Então garanto que você não vai encontrar em outro lugar um preço melhor do que esse aqui, tá? Até porque a correção de redação que eu vou entregar para você, ela inclui um material em PDF, tá? E também, dependendo da sua situação, como tiver o teu texto, também eu coloco vídeos curtos, né, ilustrativos para você entender cada aspecto que eu vou falar já já da grade da banca. Então aqui está no item do edital, que fala sobre a prova objetiva de múltipla escolha e também a prova discursiva. Então, observe que tanto para nível superior quanto para nível médio, você vai ter que fazer o quê? Uma prova de redação. Quero destacar aqui, lógico, também a prova de língua portuguesa, né? Que tanto para nível superior quanto para nível médio, tá? Observe o número de questões ali, né? 10 questões de língua portuguesa. Então, eu fiz questão de colocar aqui o anexo 2 do edital, que trata do conteúdo programático da prova de língua portuguesa, né? Que é conhecimento geral para todos os cargos. Então, observe que basicamente a prova de língua portuguesa, em outro vídeo eu estarei comentando como é, mas deixa eu já lhe adiantar a prova de língua portuguesa desta banca. Então ela gosta bastante, tá, de trabalhar os conteúdos que são aqui sugeridos, isso aqui em 10 questões. Então você vai encontrar questões de tipologia, questões de gênero textuais, questões de gramática, principalmente dos domínios dos mecanismos de coesão textual. Ela gosta bastante, isso a gente vê corriqueiramente nas provas de língua portuguesa desses concursos atuais dessa banca, enfim, tá? Então, além das outras áreas de conhecimento, do conhecimento específico, então você vai ter que escrever uma redação, tanto para nível superior quanto para nível médio, no caso, uma redação cuja pontuação máxima é de 20 pontos, além da avaliação de título. Então, tem muita atenção nisso aqui, tá? Então, português e redação praticamente em todos os concursos públicos. Então, como é a composição dessa prova de redação? Que prova você vai ter que fazer, prova discursiva, tá? Para esse concurso público. Então, olha só, a partir do item 13.3 do edital, a banca ela começa a descrever como vai ser a prova discursiva. Então, olha só, ela é de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na mesma data da prova objetiva, lógico, é isso. E aqui está a parte muito importante. Então, será na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo, tá? Então, esse é o tipo que basicamente os concursos vêm cobrando, né? O tipo dissertativo. Então, só lembrando aqui, tá? Então, na dissertação como tipo textual, ela pode ser expositiva ou argumentativa. Então, tanto uma quanto outra, você tem que fazer um texto, né? Discorrer sobre um texto, uma proposta temática, que vai ter que ter a estrutura clássica, né? Que é uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Então, se for uma dissertação argumentativa, então, basicamente, vai ter que aparecer a questão da argumentação e também a tese ali na introdução, né? Diferente da dissertação expositiva, em que basta você apresentar, contextualizar o tema e
discorrer sobre os aspectos, os tópicos que você apresentar. Isso aqui eu vou explicar para você de maneira detalhada. Aqui no meu canal, Professor Alessandro, você já encontra o modelo de introdução que serve para qualquer tema. Está aí a imagem dessa aula para você assistir. Tem outras aulas que eu também apresento a estrutura, tá, gente? A estrutura ideal para esse tipo textual que é a dissertação. E é muito importante que você tenha clareza do que você vai escrever, tá? Então, outra informação importantíssima aqui no edital, que trata do tema, tá? Então, uma das coisas que é lógica que o candidato, acredito que você já fica ansioso, né? Que tipo de tema será que vai cair? Então, aqui a banca ela dá uma sugestão para você. Então, o tema, então, além de ser um tipo dissertativo, você vai escrever, tá? Sobre tema o quê? Atual. Tema que esteja relacionado o quê? Ao Ministério Público. Então, a gente sabe que o Ministério Público é uma instituição muito importante no país. Então, ela atua aí em diversos direitos, tem diversas atuações. Então, você tem que estar a par disso, você tem que ler sobre isso, ou seja, temas da atualidade e que eles estejam relacionados ao Ministério Público, né? O seu papel, a sua atuação, a sua função, enfim. Então, aqui a banca ela já dá a ideia para você do que você tem que estar se preparando. É basicamente nisso aqui que nós vamos estar elaborando os temas para você escrever, tá? Então, a prova discursiva deverá ter no mínimo 20, no máximo 30 linhas, pontuação máxima de 20 pontos, tá? E aí, claro que você, para ser aprovado aqui, você precisa ter no mínimo 50%, ou seja, 10 pontos, mas é lógico, nunca, né, você vai ter que pensar em fazer um texto para obter o mínimo. Então, a ideia é chegar ali próximo da pontuação máxima, né? Mas nunca pensar aqui nesse mínimo, até porque a nota de corte, dependendo das redações, né, dos textos que forem escritos, ela pode ser alta. Outra informação aqui importante, aqui, a grade de correção. Os critérios de correção são esses aqui. Então, o seu texto, quando você enviar para mim, tá? Eu vou explicar cada item desse aqui para você entender, tá? Eu já quero destacar aqui, isso aqui é muito aplaudir aqui essa postura da banca aí da Consulplan, porque isso aqui é muito importante, tá, gente? Essa área de concurso já trabalha há bastante tempo, sou professor concursado, graças a Deus, tá? E aqui nos últimos concursos anteriores, esse elemento aqui, inclusive, por exemplo, o pessoal que está estudando ali para a Polícia Militar de Goiás, eu já indiquei para eles entrarem com e-mail na banca e sugerir isso aqui, pedir que a banca faça aí uma correção e diga quantos pontos vão ser descontados por cada erro. Então isso aqui é fundamental, porque no futuro, lá depois do resultado da prova discursiva, por exemplo, quando você quiser saber a composição da nota, impetrar recurso dentro da sua viabilidade, o que é que vai acontecer? Então, se não tiver no edital a quantidade de erros, fica muito mais difícil para você elaborar o recurso. Aqui não. Aqui, então, ponto para a banca, aqui, pelo menos nesse aspecto, ela esclarece. Então, olha só. A nota da redação vai ser de 6 pontos aqui, tá? E mais aqui, então, 2 pontos. 6 pontos, eles vão avaliar no seu texto a questão da argumentação e informatividade dentro do tema proposto, tá? Ou seja, que critérios eles vão avaliar se o seu texto apresenta ideias originais, né? Uma argumentação suficiente, consistente para um texto do tipo dissertativo, não é isso? Observação, questão de correção, relevância e propriedade das informações. Então, o seu texto, por exemplo, apresenta informações, né, coisas óbvias, tá? Então, o seu texto pode ir de ruim, tá, a muito bom. Então, veja que cada item aqui, subjetivo, né, ruim, regular, bom, muito bom em relação a esses itens, a banca oferece aqui, relacionou com uma escala de pontuação, tá? Outro item que vale 6 pontos é a questão de coerência e coesão. Então, hoje, numa redação, muito importante isso aqui, tá? Vou explicar também em outras aulas. Uma redação, uma dissertação que você apresente, por exemplo, só na estrutura, elementos coesivos entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, então, basicamente, você já está aqui, no mínimo, pelo menos, a nível de regular. Então, é um elemento muito importante, elemento coesivo. Então, muitos desconhecem esse aspecto da coesão, que não é só a coesão entre os parágrafos, mas também dentro dos parágrafos, evitar a repetição de conectivos, saber quando utilizar, por exemplo, o esta, o essa, saber quando, por exemplo, usar o pronome onde, né, como elemento anafórico, enfim. Então, são coisas que você deve saber escrever aqui para tirar uma nota boa nesse aspecto. Então, além da coesão, eles vão avaliar o quê? A questão da coerência, até porque coesão e coerência estão intrinsecamente relacionadas. Aqui, coesão, estou falando de elementos linguísticos, e a coerência, eu estou falando aqui de ideias, da harmonia entre as ideias. Então, eles vão avaliar no seu texto a organização adequada de parágrafos, a continuidade e progressão de ideias e o uso apropriado de articuladores, não? Coisas que você utiliza aqui na coesão para manter a coerência, ou seja, a unidade de sentido do seu texto. Como eu falei, na sua correção de redação, eu vou discriminar cada item desse, eu vou apontar onde você precisa melhorar e onde você já
está bem. Tá? Outro elemento aqui que vai ser avaliado é a questão do aspecto gramatical. Então, observa, ó. Então, 8 pontos, né? Então, 4 pontos. Aqui eles vão observar a morfossintaxe, né, do seu texto. Tá? Então, o que é a morfossintaxe? Então, quando você escreve um texto, tá? O corretor ele vai observar se o seu texto permite uma fluência de leitura. Ou seja, se você organiza as ideias, as palavras, de maneira que produz um texto de sentido em que, ao ler, ele é compreendido, ele é entendido. Então, ó, aqui eles vão avaliar essa questão da morfossintaxe, ou seja, se o texto ele não apresenta falhas na estrutura sintática, né, como a questão, por exemplo, de ausência de palavras, repetição de palavras, truncamento de períodos, justaposição de oração e ou períodos, itens que eu explico aqui, tá, para o Enem, mas serve para o concurso público, itens que muitas das vezes o próprio corretor ele não compreende, tá, mas graças a Deus aqui eu se encontra com um professor bastante experiente, então tem itens, redações que são mal avaliadas nesse aspecto, mas graças a Deus já impetrei recursos e já obtive alguns êxitos porque alguns corretores não compreendem este item aqui no aspecto fluência de leitura, tá? A banca ela discriminou o que vai ser avaliado. Observar no seu texto o emprego de pronomes, a relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações. Então, por exemplo, se você apresentar numa dissertação argumentativa, por exemplo, um parágrafo de apenas um período, por exemplo, ou seja, a estrutura ideal de uma dissertação é que cada parágrafo tenha pelo menos 3 períodos, né? Ideal. Às vezes, 2, o candidato consegue fazer um texto, tá, em que discorre sobre as ideias. Mas aí, de repente, você escreve uma dissertação com um período apenas, lógico que você vai perder ponto aqui também. Então, além disso, eu vou observar a questão do emprego de tempos e modos verbais e, lógico, a colocação pronominal, né? Então, onde você deve colocar o pronome oblíquo antes do verbo, em casos em que se coloca raríssimos no meio do verbo, depois do verbo. Então, aqui no meu canal você tem aula sobre este assunto, colocação pronominal, tá? E, por fim, a banca também vai avaliar aqui nesse aspecto a questão de pontuação, acentuação e ortografia. Então, observe que para cada desvio desse, para cada erro, você vai perder 10 de ponto, né? Então, muita atenção quanto a isso aí, tá, gente? Eu tenho uma aula aqui que eu fiz, que eu produzi para o concurso da Polícia Penal de Pernambuco, cuja banca é a Sebrasp, mas ela serve muito bem para você evitar certos tipos de erros que estão aqui dentro desse aspecto aí, morfossintaxe, dentro dessa questão de pontuação e acentuação e ortografia. Então, coisas básicas que às vezes, tá, você usa no dia a dia e diz, ah, não, isso aqui eu não vou perder ponto, mas veja, aqui você vai perder, tá? Um décimo aí de ponto. Então, isso é muito importante. É prova de concurso público. Vale aqui o seu sonho, aquilo que você está buscando, que é a sua estabilidade. Esqueça, tá? Inscreva-se no meu canal, Professor Alessandro YouTube, tá bom? Já tinha outro canal. Aqui está aqui uma leva de 15 candidatos, já comemorando, né? Me agradecendo aí, já a passagem da prova de português de redação. E veja aqui, ó, hoje, tá? Como eles testemunharam, então essa leva aqui são meus alunos aqui do último concurso, tá? Na CETAP, Pará. Então, em que a redação, tá, que basicamente está hoje em muitas provas de concurso, e como eles mesmos falavam, foi um divisor de água, então eu pude contribuir com centenas, né, com milhares de concursos aqui nesse Brasil, né, que hoje estão aprovados ali na fase final do seu concurso público, e aqui eu estarei nessa parceria com você também aqui para lhe ajudar nesse concurso específico. Então, antes de sugerir aqui um tema para você escrever, tá, eu quero indicar aqui, ó, isso aqui é muito importante, que a sua redação ela terá nota 0 se você não observar esses itens aqui. Então, olha só, no caso de não haver texto, cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido, quando o candidato foge do tema, que fuja da tipologia, tema e proposta da prova. Então, veja o que pode acontecer, tá, gente? Então, é muito importante que tenha alguém para corrigir o teu texto, mas alguém que seja nessa área de concurso público. Porque, ó, tem redação que eu recebo, por exemplo, que o candidato ele manda o texto, só que ele não faz a translineação aqui. Ele não preenche os espaçamentos de cada linha. Então, dentro desses itens aqui dos critérios da banca, o corretor pode dizer, não, esse texto aqui é nota 0 porque ele não é um texto cuja estrutura é de um texto em prosa, que é a estrutura que tem que ter do tipo dissertativo. Então, um vacilozinho desse aqui, por exemplo, pode custar aqui a nota 0 e a sua possível, né, eliminação. Então, só para você ter uma ideia do que você vai aprender aqui comigo nesse curso, né, específico de redação para esse concurso público. Outra coisa, a prova será atribuída a nota 0, né, quando nós tivermos aqui, ó, considerado que é um texto legível ou desenvolvido em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa, escrita ou em idioma diverso do português. Então, veja só, aqui
Não é que a sua letra seja feia ou bonita, tá? Eu escrevo com uma letra uma letra feia. Ilegível é o critério aqui, ó. Ela é legível? Ela dá para ler? Então não importa se ela é feia ou é bonita. E outra coisa muito importante, você escreve com letra de forma. Então muita atenção, você que escreve com letra de forma. Então você tem que saber que quando você escreve com letra de forma, tá? A primeira letra ela deve ser escrita em maiúscula para indicar letra grande, perdão, para indicar que ela é maiúscula, ok? Então a letra inicial ela tem que ser maior que as outras letras da palavra para indicar o quê? Que é, por exemplo, se eu for começar aqui essa minha introdução com letra maiúscula, eu vou colocar o N e vou colocar o O um pouquinho menor. Então, isso e muito mais você vai aprender aqui comigo, tá? Caso você não saiba ainda. Senão, isso pode significar sua eliminação. Então, olha só. Tudo isso aqui o corretor vai estar de olho. Espaçamento excessivo entre letras, entre palavras. Então, tem candidatos que escrevem a redação que colocam um espaço enorme entre as palavras para ver se consegue atingir 20 linhas. O corretor vai perceber isso, tá? Então, códigos, enfim. Que não for redigida com caneta azul ou preta, cujo texto seja no todo em parte cópia, tá? Transcrição ou plágio de outro autor, tá? Então, isso aqui não estou botando muita fé nas bancas. A última que colocou isso no edital foi a Selecom em Minas Gerais, mas infelizmente foi uma lambança no concurso dela. Então, colocou este item lá, mas ela mesma não garantiu fazer a correção. Não estou dizendo que vai acontecer com a Consulplan, né? Então, mas é importante que você tenha um projeto de texto seu, tá? Então, ele apresenta aqui uma estrutura de introdução para um tema, mas é importante que você tenha o seu próprio projeto de texto para que você não tenha a sua redação zerada nesse aspecto aqui. Então, se a gente for olhar na internet, tem um monte de texto de redação pronto. Então, o corretor dentro desse item aqui, ele pode considerar, tá? Que é o quê? Um texto que, no todo em parte, é cópia, é transcrição, plágio de outro autor. Além disso, a sua redação pode tirar nota zero se apresentar o quê? Qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. Então, aqui está, para finalizar aqui nosso primeiro encontro, tá bom? Uma sugestão de tema que eu deixo aqui para você. Então, a atuação do Ministério Público na garantia dos direitos das pessoas idosas no Brasil. Tem dificuldade em começar o texto? Assista a minha aula sobre introdução coringa que se encaixa em qualquer tema. Tem dificuldade ainda em temas complexos? Está começando a escrever? Então, olha aqui uma estrutura bem simples que serve, encaixa também em qualquer tema. Então, eu começaria aqui, ó, vou deixar a introdução e aí, você quiser, você pode fazer o desenvolvimento e a conclusão da sua redação, tá? Então, no que se refere à função do Ministério Público na garantia dos direitos das pessoas idosas no país, é importante analisar os seguintes aspectos: o atendimento prioritário do idoso e a gratuidade no transporte público, tá? Pronto, então por aqui, se a banca não me pedir que eu apresente proposta, o que é que eu vou fazer? Apenas uma dissertação. Então, meu texto termina bem aqui. Mas se a banca, né, esse item do edital, ele é muito sugestivo para que a banca pode pedir para que você apresente proposta de intervenção. Então, eu vou lhe preparar para essas duas possibilidades. Você tem que estar atento aí. Então, se pedir para que você apresente proposta, então, assim, é necessário medidas para atenuar a problemática. Então, notadamente, quem é que eu vou colocar na minha proposta? Quem é justamente aqui a atuação, né, o Ministério Público na garantia dos direitos das pessoas idosas. Então, é muito importante que você estude tudo relacionado à atuação, o papel, a função do Ministério Público na atualidade. Então, até o próximo vídeo. O meu desejo desde já é que você, daqui para a reta final desse concurso, daqui para a finalização desse concurso, é que você faça com essas e outras centenas de pessoas, tá, que vieram me agradecer pela sua aprovação. Então, um abraço aí do professor Alessandro e até a nossa próxima oportunidade, que assim o Papai do Céu com certeza vai nos permitir.